tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fala Bet, onde a gente aposta no conhecimento. Esse programa é trazido para você pela Trio Pagamentos, especializada em Pix Direto. Então eu tô aqui com o Hamilton Nobile. Seja bem-vindo, Hamilton. Boa tarde, Bruna. Prazer estar aqui com você. É um prazer estar em Florianópolis e poder dividir um pouquinho aí as informações que a gente reuniu ao longo dos últimos 30 anos que eu atuo nesse segmento. Só 30 anos? Poxa vida, acho que a gente não vai ter muito assunto, então. Hamilton, por favor, conta um pouco sobre a sua trajetória e onde ela se confunde com esse mercado lotérico, por favor, e da Ebara também. Na realidade, eu iniciei no segmento de jogos no ano de 1994, no Jockey Clube Brasileiro. E alguns anos depois eu fui na Ebara. A Ebara é a maior operadora de loterias do país, operou as loterias do estado do Rio de Janeiro durante quase 3 décadas. Então, eu realmente tenho uma atuação muito forte nesse segmento. E sou o que eu chamo de um dos dinossauros do mercado aí de jogos e de loterias. E junto com alguns outros companheiros, a gente luta por esse momento, o momento de ver esse mercado regulado já há muitos anos. Que bacana, que emoção você poder estar fazendo parte disso, finalmente, né? E como é que foi do ponto de vista de quem trabalhava com loteria esses últimos anos? Eu acho que o mercado de loterias teve um avanço muito grande, especialmente no pós-pandemia, né? Acho que a gente... primeiro que a cultura da nossa operação, a Operação Ebara, foi sempre a cultura do produto físico, tá? Então, nós lançamos a Raspadinha no Rio de Janeiro, nós lançamos um produto chamado Rio de Prêmios, que era um produto de loteria passiva também físico, mas muito ansiosos aí por uma evolução da tecnologia. A tecnologia, efetivamente, demorou para chegar no mercado de loterias no mundo inteiro, né? Se você fizer uma análise... o avanço dos jogos online ela aconteceu a partir da pandemia. Até a pandemia você tinha uma penetração dos produtos online muito tímida em todas as operações no mundo afora. Aqui no Brasil, acho que tiveram 2 fenômenos bastante importantes. O primeiro fenômeno foi a pandemia, propriamente dita, né, que fez com que as pessoas ficassem em casa. E teve um fator extremamente determinante para o boom das apostas, inicialmente apostas esportivas, depois o que se chama hoje de jogos online, que foi o lançamento do Pix. O lançamento do Pix em outubro de 2020 foi uma grande virada de chave para essa indústria que proporcionou efetivamente chegarmos aqui neste tamanho, com essa pujança, com essa quantidade de operadores. Então, acho que esses foram 2 fatores bastante determinantes. E em relação ao legislatório, agora que temos a regulação nacional, a que fica sujeito a loteria estadual? Essa é uma discussão bastante atual, porque nós tivemos aí ontem uma decisão importante da Justiça em favor da Lotterg, que está capitaneando aí as questões em relação às loterias estaduais, especialmente com algumas divergências com relação à regulamentação federal. Mas assim, eu como um defensor pelo mercado regulado, eu sempre atuei nesse mercado do lado regulado. Eu tenho dito, inclusive, acabei de fazer e participar de um painel na CGS que está acontecendo aqui em Florianópolis, onde se cogita a possibilidade de operação de loterias municipais, né? Que é uma polêmica que tem aí no mercado, mas eu como defensor, eu defendo qualquer tipo de mercado regulado, né? Porque quando você amplia a capacidade do jogo regulado, você combate efetivamente quem tem que ser combatido. Quem tem que ser combatido é o jogo não regulado. O mercado ilegal. O mercado ilegal tem que ser combatido, e se combate a ilegalidade com legalidade. Então, quando você tem várias esferas de regulamentação, obviamente que no início pode ser um pouco conflitantes, ou pode algum querer invadir um pouco o espaço do outro, mas para o mercado é muito saudável que você tenha vários players proporcionando a regulamentação, porque é o que eu digo, se você tem nível de regulamentação
federal, com um nível de exigências e um nível de investimentos, você tem uma regulamentação estadual com um nível de investimento menor e, quiçá, um dia possamos ter uma regulamentação municipal, não tem desculpa para quem quer atuar no mercado regulado. Porque, por exemplo, se hoje eu não tenho a capacidade financeira de pagar 30 milhões para ter uma licença federal, eu tenho nem a capacidade... envergadura de tamanho de empresa. O que eu brinco é o seguinte, tá? Se eu não tenho musculatura para ter uma abrangência nacional, eu faço academia num estado, né, para começar a ganhar musculatura. Aí, quando eu começo a pegar essa musculatura, eu vou para um segundo estado. Aí depois eu vou para um terceiro estado. A partir do momento que eu já estou musculoso a ponto de poder ter uma licença federal, eu estou apto a dar espaço, né? Então, por isso que eu defendo todo tipo de regulamentação. Eu acho que o que falta um pouco é uma definição clara do papel de cada ente regulador, mas eu como defendo o mercado regulado, não poderia ser contra esse tipo ou aquele tipo de regulamentação. Então, para mim, vale tudo, desde que as regras sejam estabelecidas de forma clara. E no momento onde uma regulamentação estadual ou municipal, elas são específicas, né? Elas não estão elas não estão mapeadas perante a regulação federal, né? Uma regulação federal, ela traz apenas o órgão federal, o Ministério, né, Secretaria da Fazenda, para o jogo da regulação. A partir do momento que existem órgãos municipais ou estaduais, você acredita que existe mais conflito ou que existe mais controle do que acontece dentro do município ou do estado? O que a gente pode notar é que esse conflito entre a União legislar sobre loterias e os estados operarem, isso é algo que a minha vida inteira nesse mercado eu convivi com isso. Tá? Durante todos os tempos, toda a época que a gente operou como operadores da Loterge, havia um conflito entre regulação federal e regulação estadual. Por exemplo, a Loteria Federal e a Raspadinha. Na realidade, o que acontece? Havia um entendimento do Ministério da Fazenda, da Caixa Econômica, que eram os operadores federais, de que eles detinham o monopólio da atuação. Tá? E isso foi levado à frente durante muitos anos. Tá? Em setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu de uma forma categórica, por unanimidade, que compete à União exclusivamente a questão regulatória, a questão legislativa. Perfeito. Então, somente a União pode criar as leis e instituir produtos. Tá? A partir do momento que a União institui os produtos, cabe aos estados, e agora numa visão um pouco mais recente, até os municípios caberiam o direito de operar as suas loterias. Então, um estado não pode criar um jogo novo, por exemplo, que não esteja regulado pela União. Certo. Mas a operação desses produtos, todas as esferas têm o mesmo direito por se tratar de um serviço público. Então, essa é a discussão, tá? Agora, o que cabe a cada um não está muito claro, tá? Sim. E ainda a gente vê que, por questões meramente econômicas, tá, existe uma briga tentando preservação de território. A União entende que ela tem um monopólio, então não quer que os estados explorem ou, como já acontece no estado do Paraná, como já acontece no estado do Rio de Janeiro, outorgas com valores muito inferiores às outorgas federais. Isso gera um certo conflito. Eu torço para que isso se resolva o mais rápido possível, porque, como eu disse, a gente precisa... a velha história do filme, o inimigo é outro, né? O inimigo não é o que a gente não pode brigar entre si, a gente tem que brigar com o inimigo, que é o jogo não regulado. O mercado não regulado, o mercado ilegal, com certeza. Até para que a gente continue tendo o respeito e respaldo da sociedade perante o que está acontecendo nessa nova regulamentação, onde a gente tinha uma não regulamentação e existiu tanto mercado, assim,
completamente solto e pessoas desprotegidas e ofertas de bônus e de dinheiro fácil, como nunca foi considerado como isso poderia ser maléfico, foi aproveitado ao máximo, a última gota, e agora não dá para o lado dos bonzinhos, dos reguladores, eles estarem em conflito, né? Porque senão a gente vai estar jogando contra o nosso próprio time, né? Eu acho que essa é a grande questão, tá? Nós chegamos num mercado legal, mas não regulado, e este fato, que deveria ter durado no máximo 2 anos, já está há 6, tá? Sim. Hoje, exatamente hoje, dia 13 de dezembro de 2018, Foi quando o Temer... foi promulgada a Lei 13.756 pelo presidente Michel Temer, que deu 2 anos para a regulamentação. Hoje está completando 6 anos. E ainda a gente agora está concluindo um processo de regulamentação. Então, quando um mercado deste tamanho, com esta pujança, com este potencial, nasce sem regras, tá? O que eu digo é o seguinte: o mercado que não tem regras cria suas próprias regras, tá? Certo. E é o que aconteceu. Tá? Que a gente brinca e até tem um grande amigo, um maior expoente dessa indústria, o querido Maguinho, que usou um termo, esses dias eu compartilhei um painel com ele num evento, ele usou um termo que eu me aproprio. Eu cito a fonte para não dizer que eu tô roubando a frase. Mas criamos o monstro. O monstro está aí. É melhor tê-lo na gaiola do que tê-lo solto. Com certeza. Tá? Então, acho que essa é realmente uma frase perfeita para o momento que a gente vive. Tá? Por quê? Uma frase que eu gosto de usar também é que a regulamentação é uma via de mão única. Ela não permite retorno. Se a gente retornar, a gente vai estar na contramão. Então, não tem jeito. As pessoas têm que entender que aqui não se está se discutindo ter jogo ou não ter jogo. Não o que está se discute é ter jogo regulado ou ter jogo ilegal, porque o jogo continuará existindo. Sempre. E os fatores que a gente hoje vê reverberar, a gente vê até uma certa polêmica e uma certa espetacularização Na mídia. da mídia, é que os efeitos nocivos que eventualmente aparecem podem ser mitigados por uma boa regulamentação. Eu acho que é isso que tem. Porque se você analisa a regulamentação, os críticos dizem, porque não tem jogo responsável. Vai nas portarias, tem jogo responsável. Tem jogo responsável. Porque não tem controle de jogo de menor. Você vai nas portarias, tem controle de menor. E nós, na Trio, como instituição de pagamento, somos obrigados a negar qualquer tipo de transação feita por um CPF de um menor. Ou menor ou diferente da pessoa que está postando. Diferente de que está postando. Começa aí. Se já é diferente, automático refund. Aí você fala de KYC. Tem KYC com reconhecimento facial. Tá? Então, o que eu digo é o seguinte: nós não temos uma legislação perfeita, uma regulamentação perfeita. Mas é melhor uma regulamentação imperfeita, mas feita, do que uma regulamentação perfeita e não feita. E não feita. Então, precisamos começar esse jogo. Por enquanto, a gente só está treinando. Está na hora de botar a bola a rolar e, a partir do momento que a bola estiver rolando, se tiver que ajustar qualquer coisa, ajuste-se. Perfeito. Mas o fato é o seguinte: a manutenção durante muito tempo desse mercado desregulado causou anomalias que precisam ser corrigidas. E a grande maioria dessas anomalias, elas estão previstas na regulamentação. Sim, ela foi uma regulamentação feita com bastante esmero, com conversa, né? Eu acredito que de agora em diante vai ser sempre essa via de aberta de comunicação para saber como que está funcionando. Mas com certeza botar muita responsabilidade no Estado, que trouxe todos esses encargos também para que aconteça. Obviamente que sempre sobra um pouquinho, um tanto de crítica. A gente tende a ser um pouco crítico, tá? Mas o órgão regulador, o Ministério da Fazenda, e aí até inclui os estados que já saíram na frente, até saíram mais na frente do que propriamente o Ministério da Fazenda, eles ouviram o mercado, eles se aprofundaram nos temas, tá? Volto a dizer, não é uma regulamentação perfeita, eu tenho várias críticas a fazer,
Mas é muito melhor você fazer o ajuste com a regulamentação acontecendo do que deixar o monstro solto. Do que ficar o monstro solto. Então, bota o monstro na gaiola. Enquanto o monstro está na gaiola, você regula a capacidade de... Temperatura e pressão. O potencial que ele tem de trazer efeitos positivos, porque também a gente não vê no discurso de quem é contrário os efeitos positivos. O mercado regulado geração como de tributos, geração de renda, empregos, políticas públicas. Tá? Quando se fala, por exemplo, de transtorno compulsivo do jogo, que hoje não se fala mais na palavra ludopatia, né? O transtorno compulsivo do jogo, ele existe, ele é real. Todo mundo sabe, né? Desde os primórdios, todo mundo ouve falar que um tio, um avô perdeu alguma coisa no jogo. Né? E assim, que política pública a gente tem para tratar isso? Exatamente. E a grande questão também se você trabalha com isso há 30 anos, não existia um jogo no celular de uma maneira tão fácil e rápida quanto existia. Você tinha que ir na casa lá, fazer a raspadinha, jogar na loteria, jogar na telecena, alguma coisa assim. E ainda assim, existiam muitos gatilhos de pessoas que já tinham isso mais forte, que buscavam de maneira ilegal também, porque não era legalizado. Então, digamos que hoje em dia você tem uma propensão muito mais aberta, né? De ter o celular na sua mão, poder fazer sem ninguém saber. Então, se você deixa isso sem amarras, assim... eu acho que a grande questão, tá, é que a gente aqui trata de um problema evolutivo com um discurso que não evoluiu. A gente está com um discurso analógico quando temos hoje um mercado digital. Perfeito. Então, temos uma evolução, só nos últimos 4 anos, que eu acho que eu gosto sempre de fazer a comparação com relação a antes e pós-pandemia. A evolução da tecnologia, a evolução do que a gente vê, né, é uma coisa brutal, assim, e mês a mês a gente tem um novo mercado praticamente. Então não dá para se utilizar discursos que funcionaram no fechamento dos cassinos em 1946 com hoje. Por quê? Tá? Vou roubar a frase do meu querido Maguinho também, que num outro evento dividiu comigo um outro painel e usou uma outra frase que eu também achei sensacional. Tá? Em 2005, 2006, quando os bingos fecharam, tá? Por decisão, uma canetada presidencial, a mesma canetada que ronda aí o nosso imaginário nos últimos dias, com o presidente falando a mesma coisa que ele fez em 2005, só que lá tinha uma diferença brutal. O bingo tinha um CNPJ e tinha uma porta. Sim. Se chegar na frente por um poder de polícia e baixar a porta, lacrar a porta, ninguém mais entra no lugar. Perfeito. Internet não tem porta. Não tem. Internet hoje não tem CPF. Então, se proibirem as empresas de terem CPF aqui, ninguém vai conseguir coibir as pessoas de entrarem aqui no seu celular e jogar em Singapura, na Malásia, aonde quer que existam licenças de gaming global. Seja onde for. Então, isso é uma realidade. Então, não adianta brigar contra a realidade. Precisa entender, basicamente, quais são os efeitos positivos para a gente amplificar isso e quais são os efeitos negativos para a gente mitigá-los. Tá? E para isso serve regulamentação, para isso serve uma régua do tamanho adequado, porque assim, ninguém defende uma regulamentação frouxa. Todo mundo que é sério nesse mercado quer que a maioria dessas empresas, os 5.200 que o Ministério mandou tirar do ar, que eles não estivessem aqui, porque se não estivessem, teríamos um mercado muito mais saudável. Tá? Não teríamos que lutar com essa barreira de espetacularização midiática que está acontecendo também, com casos horríveis que aconteceram por conta da desregulação. Eu acho que boa parte das questões, boa parte dos problemas que a gente realmente enfrenta, né, é exatamente porque a gente está tentando comparar empresas sérias, idôneas, a maioria delas listada em bolsa nos seus países, que tem que seguir regras de compliance, que tem que seguir regras muito rígidas, porque senão perdem a licença nos seus países de origem, né,
com o que eu chamo de assim, aventureiros, picareta, pilantra. Eu tinha sido mais brando. Não, eu sou Picareta. assim, Tá certo. não dá para comparar, Não tá? dá, Tem coisas que absolutamente não dá para comparar. E né? a mesma coisa que não dá para comparar, você manter as empresas aqui com CNPJ, pagando tributos, contra você estar fazendo uma evasão de dinheiro assim completamente maluca, bilhões e bilhões para países de fora. Essa é uma outra questão, tá? Um mercado que durante anos operou de forma legal, mas não regulada, porque eu acho que eu não quero entrar nas discussões políticas, tá? Porque eu acho que isso polariza a discussão, mas eu estou dizendo o seguinte: de uma forma lógica, o governo, os governos ao longo do tempo, tá? Nos últimos 6 anos, tá? Deixaram de arrecadar alguns bilhões de reais. Tá? Só de outorga informado ontem pelo ministro num depoimento que fez, já teve arrecadação de mais de 3 bilhões de reais. Só pagando a outorga das marcas para operarem durante 5 anos. E 14, 15 marcas. Né? Então, nós estamos falando aí de um potencial de arrecadação que supera os 10, 15 bilhões de reais. Tá? Fora todos os tributos que não são baixos. Esse é outro grande equívoco que todo mundo que não conhece o mercado fala, dizendo que esse mercado só vai pagar 12% de imposto. Tá? Menos, tá? O Brasil tem PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL. Então, a tributação deste setor, que hoje não existe, vai superar, provavelmente vai superar a casa dos 38% ou 40%. É bastante tributo. Então, quem não conhece entende que tributa. Esquece que uma tributação alta de jogo leva a 2 fatores. Leva à não canalização das empresas sérias, que preferirão não estar nesse mercado e, principalmente, utilizando a mesma terminologia da academia, é anabolizante do ilegal. Porque a partir do momento que a tributação é alta, o ilegal se fortalece. Perfeito. E se nós pegarmos exemplos de regulamentações que deram e não deram certo, pegamos, por exemplo, uma que dá muito certo, que é do Reino Unido, e uma que não dá muito certo, que é da Argentina, que tem muito mercado negro, que eles chamam mercado... 2, né? Como se fosse cinzento. Você acredita que nesse futuro próximo, assim, a gente está mais próximo de qual dos 2 exemplos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Tá? Essa é a pergunta difícil de responder por alguns fatores, tá? Que não dependem propriamente da indústria. Eu sempre disse que a Secretaria de Apostas, quando propôs a regulamentação, ela defendeu 3 pilares da regulamentação. Primeiro, a retirada dos sites não regulados do ar. Isso está acontecendo, mas está acontecendo de uma forma mais lenta e menos assertiva do que deveria. A Anatel consegue fazer isso? A Anatel declara que ela não tem instrumentos para garantir 100% disso. Por quê? Se eu tenho hoje o site hamilton.bet e eu me tiro do ar, amanhã eu crio o hamilton.bet e ele vai ter que fazer tudo de novo. Isso. Aí ele me tira do ar e eu crio enxugar gelo. Tá? Então esse é um dos fatores que é o que eu disse. Muito provavelmente não conversaram com os russos antes. Tá? Não se combinaram entre eles de que não era tão fácil assim quanto os legisladores imaginaram. O segundo pilar foi ofertado ao mercado como um item de regulamentação, foi o Banco Central proibir o PIX. O PIX se daria exclusivamente por empresas reguladas desse setor. Até hoje, que eu saiba, não tivemos nenhum efeito prático. A partir do dia 1º de outubro, quando começaram as restrições, não tivemos nenhum efeito prático da suspensão de empresas que estão disponibilizando o PIX. E a terceira era a questão da proibição das empresas de publicidade, de fazer publicidade de empresas não reguladas. Ok que ainda a gente não tem um mercado regulado, então não tem uma autorização concedida, mas tem o tal do prazo de tolerância lá, onde algumas empresas já foram nominadas como passíveis. Então, o que o mercado esperava? O Conar já atuou com algumas pessoas, solicitou, entrou até em contato para tirar postagens, anúncios. O mercado esperava, tá, que esses 3 efeitos fossem praticamente imediatos a partir de 1º de outubro. Foi um teste, né?
Mas é um test drive que o carro não funcionou, o carro não andou. Deu uma chateadinha. Assim, deu uma rateada boa aí, assim, ao meu ver, tá? Mas assim, eu sou um otimista por natureza e acho que, volto a dizer, que eu acho que a gente está no caminho certo. Só o caminho da regulamentação vai resolver. E a resposta de que se vai funcionar, se não vai funcionar, se vai pegar um caminho de canalização como o da Inglaterra, que atinge quase 90%, ou de Portugal, que não passa de 50%, França, que também. Mas assim, a gente aprendeu o que fez esses mercados não funcionar. E um dos principais pilares de não funcionamento desses mercados foi o excesso tributário, que é o erro que a gente está cometendo aqui. Né? E que eu já ouvi aí há 2, 3 dias atrás que numa nova reforma tributária vai impor o tal do imposto do pecado pro segmento. É um caminho que, se trilhado, vai fazer com que a gente siga os piores exemplos, não os melhores. Muito sério o que você está falando, realmente. A gente tem que ficar atento, porque se a partir daqui a alguns dias já, de novo, o test drive começar a falhar, toda essa força e todas as pessoas e toda a cultura que está sendo criada em torno disso, de trazer para a regulamentação, pode falhar. E isso vai ser muito danoso, então... Eu não quero nem imaginar se isso acontecer, porque realmente vai ser muito... Imagino para você que quando tá com muitos anos esperando isso, seria muito frustrante você ver quase dar certo e para apenas... Como eu disse, eu sou um otimista por natureza. Eu acho que tem jeito, eu acho que os propósitos sendo bons, você chega nos caminhos, tá? Só que isso é uma discussão técnica, tá? Não é uma discussão que tem que ser... política. A política não pode prevalecer. E a gente está vendo um certo... a polarização política entrando na discussão do segmento. Então, acho que o alerta que eu deixo é que é um mercado técnico que tem que ser tratado tecnicamente. E você acredita que a partir do momento que, sejamos otimistas, for provado que está dando certo, está sendo revertido, que a gente está conseguindo fazer essa lei pegar, né? A gente estava brincando com a outra convidada que tem lei no Brasil que pega, lei que não pega. Mas você acha que isso seria um sinal de que a gente poderia voltar a ter cassinos land-based também? Como é discutido agora? Eu te confesso que eu acho que essa discussão ela é paralela, tá? Ela não é condicionante. Não é se vai dar certo aqui, se não vai dar certo aqui, tá? Por quê? Dá certo uma, não vai... A gente tem que aprender. A gente tem que aprender com nossos acertos, a gente tem que aprender com os nossos erros. A gente tem que pegar os efeitos positivos da regulamentação dos jogos online e levar para os cassinos, tá? Ao meu ver, assim, uma opinião pessoal, nós aqui no Brasil invertemos a ordem, tá? Faz sentido. Mas é porque a tecnologia fez com que acontecesse. Assim, acho que houve uma imposição, por qualquer razão, que passou primeiro os jogos online aos jogos físicos, tá? Obviamente que nos jogos físicos você tem um nível de controle diferente. É a mesma coisa do que eu falei agora há pouco dos bingos, né? Você entra e você sai. Você entra, você sai. Você abre uma porta, você fecha uma porta, tá? No jogo online você não tem essa porta, tá? Então, assim, eu acho... como eu disse, eu sou um defensor de todas as verticais, tá? Acho que a gente não tem que ter a hipocrisia de dizer que no Brasil não existe jogo, porque existe. Se você for nas grandes cidades, tem cassino funcionando, tem jogo do bicho que é ilegal há mais de 80 também. Anos. Casas de poker já são legalizados, tá? Mas, assim, mesmo de jogos que não são realizados, se a gente sair aqui em Florianópolis, vai ter uma série de cassinos funcionando, de bingos funcionando, e assim, de uma forma absolutamente, desculpa o termo, vou usar um termo, acho que um pouco forte. Não tem problema. Hipócrita, né? A gente nem foi tão forte. Acho que a gente... Pensei que você ia usar, tipo, chulo. Não. Chulo geralmente não faz parte do meu vocabulário. Mas, assim, a hipocrisia reina no nosso país. Eu acho que é isso que a gente tem que fugir disso, tá? Então, eu sou um grande defensor de todas as verticais e que essa regulamentação sirva de parâmetro para a gente fazer as coisas certas. E se tem alguma coisa que foi feita errada, a gente ajusta e vamos em frente. E eu sou uma grande fã agora sua, Milton. Adorei a sua fala e estou junto com você. Também sou uma otimista. Estou aqui torcendo para que a gente consiga fazer essa regulamentação pegar. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Se você tem algum convidado que gostaria que fizesse parte do Fala Bet, por favor, indica ele para nós. Manda um e-mail para o marketing@trio.com.br e, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha que vai acontecer com a regulamentação. Segue nosso canal e continue
acompanhando os conteúdos. Hamilton, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo falar com você. Eu que te agradeço. O prazer foi meu. Tchau, gente.